Isso, por exemplo, devido à gravidade, obviamente, de todas as acusações, o médico anestesista continua sendo passível, obviamente, de todas as acusações na esfera criminal, ou seja, de responder por estupro. Mas este aspecto da condição dele de funcionário público pode ser entendido de uma outra maneira. A gente está em contato agora com o doutor Antônio Carlos Freitas, ele é advogado, para justamente entender essa nova lei de improbidade administrativa, foi aprovada em outubro do ano passado, e há agora um pedido para, digamos, um novo entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso está na mão agora do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Alberto Piotr. Muito obrigado a toda a Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Antônio Carlos Freitas é mestre em Direito Constitucional. Doutor, neste caso especificamente, uma coisa é a esfera criminal, ele continua sendo acusado e vai responder pelo estupro. Agora, do ponto de vista dele, da condição de um médico do setor público, ou seja, funcionário público da área hospitalar, da área de saúde, esta nova lei pode diminuir a punição dele, ou seja, ele pode continuar funcionário público, embora eventualmente condenado pelo crime de estupro, é isso? Olha, não necessariamente ele vai continuar. Você tem um procedimento interno, sancionatório, da própria administração pública por essa falta grave. O que a lei de improbidade colocou é alguma questão judicial de você ter como ato ímprobo. De fato, Adalberto, a lei de improbidade ela deixou muito mais taxativo o rol, ela afunilou um pouco a sanção de improbidade, mas isso não impede que você vá ter uma sanção administrativa para a demissão do servidor público no caso desta falta gravíssima. Mas enquanto improbidade administrativa, sim, diminuiu a sanção nesse aspecto. O senhor entende como isso de forma positiva, esse entendimento da nova lei aprovada no ano passado? Olha, claro que nesse caso que está gerando tanta comoção, isso há de também reverberar na comoção interna e até na minha própria. É um ato odioso o que aconteceu e, de fato, todas as sanções que a gente deseja que sejam feitas. Mas a mudança da lei não foi para casos tão extremados. Tanto que eu acho que a jurisprudência vai amoldar, vai modificar um pouco esse entendimento para casos com essa gravidade. O que a lei, na verdade, modificou é vamos dizer assim, uma interpretação muito aberta, que você tinha atos que não necessariamente tinham essa gravidade e que acabavam sendo configurados como improbidade. Então, o que a lei quis afunilar, quis tornar taxativo, foi uma interpretação muito abstrata, muito subjetiva por parte do Poder Judiciário. Mas, de fato, eu entendo que essas questões gravíssimas e odiosas, nós vamos acabar tendo uma evolução jurisprudencial para acabar abarcando esse entendimento. Nós também estamos em contato agora com o advogado e professor especialista em Direito Administrativo, André Malheiros. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, doutores. Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores. Doutor, que bom estar com vocês. Qual o seu entendimento sobre essa lei de improbidade administrativa que pode ter uma repercussão objetiva no caso desse funcionário público, um médico acusado de estupro durante um parto? O nome dele é Giovanni Quintela. Primeiramente, doutores, é importante a gente esclarecer que qualquer mudança legislativa que ocorre, ela tem os seus aspectos tanto positivos quanto negativos. No caso da nova redação da lei de improbidade, nós não temos uma nova lei, temos uma nova redação da lei. Esta nova redação ela não afasta os ilícitos civis, os ilícitos penais e as infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos. No caso do médico, é claro, a gente não pode entrar 100% no mérito, porque nós não temos conhecimento dos detalhes de todas as situações de fato ocorridas, mas, realmente, como foi retratado aqui pelo nosso colega, não é um caso de perda do cargo público, porque a nova lei de improbidade, para as sanções estabelecidas contra a violação de princípios da administração, estabelece que a sanção de perda da função não está mais englobada. A perda da função somente se aplica hoje aos casos de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, porém, infelizmente, fugindo um pouco do que diz o texto, no caso de violação de princípios, não está prevista a perda da função pública, o que não impede, doutores e doutoras, que se haja a abertura de um processo administrativo disciplinar em face do servidor. Dentro desse processo disciplinar, aí sim poderá haver a demissão deste. Tá, mas vamos pegar o caso, por exemplo, recente, que está sendo investigado nesse momento na Caixa Econômica,
Há uma denúncia, inclusive, de assédio sexual que foi contra o ex-presidente, agora afastado, né, da Caixa Econômica. A gente está falando de funcionários públicos e uma relação que acontece em qualquer empresa, não é diferente, por exemplo, no ambiente público. Quando eu tenho esta lei agora que afasta, por exemplo, qualquer ato como este, de naturalmente este funcionário, o crime que ele cometeu durante o trabalho, embora seja essa a condição dele de funcionário, nessa lei, doutor Antônio Carlos, eu começo com o senhor. O que acontece? É importante frisar que não é que está impedindo a perda do cargo. Deixar bem claro, o procedimento sancionatório interno, ele continua. O que não tem é como ato de improbidade. Então, às vezes a gente acaba confundindo, é importante esclarecer. Não é que essa lei agora permite que seja impossível ele sair do cargo. Não, você tem procedimentos sancionatórios, como já foi explicado pelo doutor André. O que acontece? A lei de improbidade, ela não tá voltada para esse tipo de fato. Ela está voltada para outros tipos de fato. Nada impede que você ter uma legislação, acho que é importante, específica sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre questões que firam a dignidade sexual no ambiente de trabalho. Eu acho que é até uma inovação legislativa necessária, dado esse contexto. Mas a lei de improbidade, ela não está feita para isso. Ela tem outros objetivos. E isso que vamos dizer assim, a nova lei de improbidade, sobretudo, fez. O que a anterior tinha muita abstração, muita abstração, e que permitia qualquer coisa ao review do julgador, houve esse afunilamento. Mas isso não impede a sanção administrativa, isso não impede a perda do cargo. Nessa via da improbidade, sim, que não é o objetivo dela afastar esse tipo de comportamento inadequado, questão da dignidade sexual, não é o objetivo dela esse. Então, de fato, ela perdeu esse escopo. Tá, mas como sendo isso algo que pode acontecer, a gente tem visto isso com certa frequência e é lamentável que esteja ocorrendo, mas enfim, precisamos ter um arcabouço legal que atenda a essa perspectiva. Doutor André Malheiros, quero ouvi-lo também. Se eu tenho hoje, por exemplo, por parte da decisão da primeira instância, o juiz lá, quando esse caso for a julgamento, vai lá e determina a perda de cargo. Eu acabei de deixar uma brecha, a gente tem que entender a lógica de sensação de impunidade que esse país respira e a população reclama disso. Os senhores são advogados e são treinados justamente para encontrar aspectos na lei que beneficiem, por exemplo, um cliente. Não posso imaginar que o advogado deste médico não vá pensar desta mesma maneira. Aí um juiz de segunda instância ou até da terceira instância em Brasília, de uma corte superior em Brasília, vai lá e diz assim, bom, por estupro ele vai pagar sim, mas ele vai receber todos os atrasados do cargo porque ele não poderia ter perdido o cargo. Imagina essa situação, doutor Malheiros. Não corremos esse risco? E um risco sempre existe, doutor. Aqui nós temos que separar algumas situações. A legislação de improbidade administrativa, ela vai estabelecer, e aí seria realmente a função do advogado, do médico, né? Ele fazer a alegação em sede recursal do texto da nova lei de improbidade, que diz que a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos só se dão com o trânsito julgado da decisão. Então, no caso de uma decisão do juiz de primeiro grau ou até de um tribunal, em caso de recurso, não há uma execução desta decisão ainda de perda do cargo e nem da suspensão dos direitos políticos. O que não impede, doutores, de um processo disciplinar, que é um processo que tem uma tramitação muito mais célere do que um processo judicial, determine o afastamento, a suspensão ou até, no caso em tela aqui, a demissão do servidor público. É importante a gente esclarecer que servidores federais, a Lei 8.112, cada estado tem a sua, mas a sistemática é muito parecida entre elas. Vai estabelecer, se for no caso da federal, no artigo 132, junto com 117, de que a prática de crimes contra a administração ou crimes que gerem má fama para a administração também é causa de demissão. Então, no caso do médico, administrativamente, com o processo administrativo disciplinar, já seria feito de imediato o afastamento, daria-se direito de defesa ao médico e, posteriormente, em decisão, cabendo recurso, todo o devido processo legal, a perda do cargo público ou não. Aí depende também de quem vai decidir o do que vai acontecer no processo. Mas, realmente, há um enfraquecimento do que a gente, como cidadão, pensa do que é improbidade administrativa. A perda do cargo e a suspensão de direitos políticos
para a lei de improbidade só ocorre com o trânsito em julgado. Eu vou um ponto à frente, então, permitam-me, senhores, porque dia desses nós debatemos aqui um entendimento da lei de que vídeos, por exemplo, só poderiam ser utilizados, vídeos sem autorização, obviamente, de todo o aparato legal, ou com autorização da justiça, enfim, que só poderiam ser utilizados pela defesa. Houve aqui no entendimento desse debate recente, aqui no Prós e Contras, que neste caso não vai ser aplicado. Mas, enfim, há uma brecha ali, tanto que o Congresso está se mexendo novamente para mexer nesse texto. É aquela lei das escutas telefônicas, enfim, que engloba também esses vídeos captados no ambiente de trabalho onde aconteceu aquele crime. Nós tivemos recentemente, e esse é um caso político que vai ser explorado agora durante essa campanha, o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que está neste momento concorrendo, porque depois de tudo que tinha acontecido no julgamento da Lava Jato, o ministro Fachin, num entendimento primeiramente pessoal dele, dizendo que tudo estava errado porque a sede tinha sido escolhida errado no caso de Curitiba. Aquilo tinha sido passado, vamos lá, pela primeira instância de Curitiba, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre e depois também pelo STJ. Com o entendimento em várias questões pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Do nada, um magistrado vai lá, entende da coisa diferente e volta tudo. Aí volta a questão da sensação de impunidade. Na opinião do senhor, doutor Antônio Carlos, o senhor considera que a lei precisa ser mais específica para não deixar brechas? Ou a gente vai ter que correr esse risco de, não dá para fazer tudo na lei, em algum momento um magistrado vai fazer, digamos, um entendimento esdrúxulo daquela questão, renegando toda a justiça que veio antes do caso, por exemplo, do caso da Lava Jato, e que, por exemplo, pode ser um entendimento de primeira, segunda instância em relação a este médico, e que um juiz de Corte Superior em Brasília, daqui a alguns anos, volta e paga esse médico, mesmo tendo sido condenado por estupro em primeira e segunda instância, dá a sensação de impunidade, não é? Exatamente isso. Adalberto, você colocou um ponto que é importantíssimo, não somente para o direito penal, sancionatório, mas para a teoria do direito. O justicialismo, como também o não punitivismo, subjetivo, ele é ruim. Então, deixar de condenar alguém só por uma brecha, por uma subjetividade, ou condenar alguém por uma subjetividade, são ruins. Você precisa que as leis sejam aperfeiçoadas para ser cada vez mais clara, para impedir tanto o culpado que vira inocente, tanto essa mudança que vai para o terceiro grau e muda tudo, quanto você ter juízes, como na questão até retomando da improbidade, que por princípios, sem nenhum tipo de regramento concreto e claro da lei, por subjetividade, por princípios, acabam condenando. Então, as leis precisam ser aperfeiçoadas para deixar cada vez mais concreto, que é o caso da lei da improbidade. Para acabar com a sensação de insegurança, a sensação de impunidade, mas também para evitar que haja um justicialismo e que a gente comece a fazer legislação ou comece a jogar confete para o judiciário porque condenou aquele que eu estou pressupondo que seja culpado, que eu estou pressupondo que seja alguma coisa, tem alguma condenação. Então, é importante o aperfeiçoamento da lei para evitar os dois extremos. A inocência que não deveria ser merecida e também o culpado que não é merecido. Então, para isso, a gente tem que ter aperfeiçoamento. Está tendo esses comportamentos inadequados contra a dignidade sexual? A lei precisa aperfeiçoar para enquadrar isso. Mas não dá para você ter uma legislação anterior abstrata que condena tudo só porque o primeiro grau. Porque aí vai subir para o STJ, para o STF e vai se encontrar a brecha e vai voltar tudo no primeiro grau e a gente continua com uma sensação de impunidade, continua com a falta de efetividade do direito. Doutor Malheiros, para ouvi-lo novamente agora, para a gente encerrar esse debate, na sua opinião, a gente precisa de leis mais para evitar, obviamente, não só a sensação de impunidade que temos, como o risco real de impunidade que temos em todos os casos também. O senhor considera que a lei tem que ser cada vez mais específica ou não? Essa modernização da lei de, digamos, que aconteceu no caso de improbidade, ou seja, de retirar uma coisa, porque aquilo não é exatamente... Quando se fala de improbidade, sempre se fala sobre crimes contra o erário público. Normalmente é isso. Prefeitos são condenados por improbidade administrativa, agentes públicos, né? Mas no exercício do cargo, em relação ao cargo, enfim, nada com relação a colegas de trabalho. Na sua opinião, qual é o melhor meio? Doutor, a evolução legislativa realmente ela passa pela especificação das condutas. Isso aí, eu acho que ambos os debatedores concordam. O que talvez seja um ponto de divergência do meu entendimento com o entendimento da lei é de que o rol ser taxativo, isto vai impedir
que as situações ocorridas no dia a dia elas sejam enquadradas como práticas de improbidade administrativa. A gente sabe, o direito é uma ciência viva, o direito acompanha a sociedade. A sociedade ela tem comportamentos que muitas vezes não são previstos em uma legislação, mas que posteriormente são praticados pelo cidadão. Então, no caso, há uma conduta que não está prevista em lei. A lei diz que o seu rol é taxativo, ou seja, só se aplicam as hipóteses previstas nela. E a gente tem uma violação de um princípio da administração pública. Ora, a lei no artigo 11 ela fala que ato de improbidade é a violação dos princípios da administração. O agente público ele violou um princípio, só que ele não violou um princípio dentro de uma conduta prevista taxativamente na legislação. Se o rol fosse exemplificativo, nesse caso caberia ao juiz a interpretação, a isso que a gente chama de ativismo judicial, a aplicação dos princípios aos fatos aqui ocorridos no caso, e aí sim, certamente algum juiz da análise do caso daria uma decisão, condenaria o agente público pela prática de improbidade administrativa, até porque, pelas imagens que nós vimos, é claro, a gente não pode tirar conclusões absolutas, todos têm direito de defesa, todos têm direito ao devido processo legal, mas há uma presunção muito forte da prática realmente um abuso nesse caso. Também. Se a lei fizesse a previsão de um rol exemplificativo, teríamos um ato de improbidade administrativa, sim. Doutor André Malheiros, doutor Antônio Carlos Freitas, muitíssimo obrigado pela gentileza, doutores, e a participação aqui nesse debate. Boa tarde aos senhores.